Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast 4x1. 4 mulheres e um propósito. E como a nossa vida é de propósito, nosso tema de hoje é maternidade. E eu estou aqui com as minhas amigas Bianca Fola, Karina Paraíso e Lília Chateau. E aí, meninas, animadas para o nosso bate-papo de hoje? Péssima, animada. Vamos falar de maternidade. O tema é esse. E sabe o que é legal aqui? A gente tem experiência para todos os lados. Como a gente falou, 0 filho, 1 filho, 2 filhos, 4 filhos. Então, assunto é que não vai faltar. Maravilhoso. E é polêmico, mas vai dar tudo certo, né, gente? E o que a gente quer falar não é só a maternidade em si, né? É a maternidade e o empreender. Ou como empreender com a maternidade. Ou com a opção de não ter a maternidade, né, Bi? Na verdade, a minha empresa é o meu filho gerado, né? Maravilhoso. Legal isso. Isso é muito Maravilhoso. legal. E aí, nós vamos ouvir. Então, fala mais, já que você já falou que Vamos lá. Fala como foi essa decisão, essa experiência. Como é pra você hoje, Bi? Sempre foi algo normal. Nunca foi uma dúvida. Nunca tive vontade de ser mãe. Então, todas as oportunidades que eu tive, eu já tive alguns casamentos, eu já pude ser mãe. Mas nunca foi algo que me moveu, algo que me desejo. incomodou não ter. Então, aconteceu de não ter. E hoje eu vejo que a Chefe em Casa, que é a empresa que eu tenho há 18 anos, é um filho gerado, é uma construção, né? A Chefe em Casa tem um caráter, a Chefe em Casa tem um posicionamento, a Chefe em Casa tem um cuidado, mas nada comparado ao que vocês fazem com os seres humaninhos de vocês. Então, assim, talvez algumas culpas eu não tenha no empreender, porque eu tenho uma liberdade de horário maior, eu não tenho essa culpa de deixar meus filhos para estar aqui gravando um podcast, estar fora de casa para empreender, porque eu não tenho essa responsabilidade. Mas isso nunca foi algo que me trouxesse um... E tá tudo bem também, as pessoas podem não querer ter filhos. É uma questão, né, pessoal. Essa culpa que você fala, ela é muito latente em empreendedoras com filhos. Nasce né? uma mãe, nasce uma culpa também. Nasce Essa uma frase é mãe, ótima. nasce uma E é culpa. super real. Exatamente. Ela é muito real e eu acho que eu nunca me senti culpada. Mesmo porque eu acho que antes de nascer uma mãe, eu nasci. Sim. Eu sempre tive essa filosofia de vida, que antes de ser mãe, eu sou a Lilian Chateau, Sim. né? Então tem toda uma história que é minha antes dos meus filhos. Os meus filhos fazem parte da minha jornada e eles terão a jornada deles, né? Logicamente, a gente sabe que quando eles são pequenininhos, eles precisam muito do nosso apoio, da nossa assistência. Do mesmo jeito, quando a gente tem empresa, a empresa precisa do nosso apoio, ela precisa da nossa presença, né? Então, ter a empresa, o seu negócio como seu filho, para mim, ele faz muito sentido. Porque ele também precisa da nossa assistência e quando a gente contrata, ele ganha autonomia. A empresa vai ganhar autonomia. E nossos filhos também vão ganhar autonomia. E a empresa vai ser Nossa, muito que maior. paralelo Legal, legal. né? A empresa nunca vai ser sua. Ela vai ser além de você. Se você tem um negócio, um como propósito, vai ser pro mundo, ela vai né? ser pro mundo. É você deixar um legado. E o teu filho é a mesma coisa. Ele vai ser pro mundo. Então você vai criar para ter autonomia. E eu vou criar minha empresa para ela ter autonomia. E se Deus quiser viver sem mim, e para outras gerações, que outras gerações possam continuar esse legado. Mas ela é muito... O que às vezes eu vejo que ela é dolorido? Quando as duas crescem ao mesmo tempo. Quando você começa a crescer ao mesmo tempo. Porque na mulher existe uma maturidade depois dos 40, né? E essa maturidade, ela é reforçada quando vem a maternidade. Então, quando vem a maternidade, você amadurece. Quando você amadurece profissionalmente, vem em muitas, na maioria das mulheres, não nas que querem seguir na carreira, mas nas que têm o perfil do empreender, aos 40 anos, você fala assim, não, agora preciso juntar tudo que eu fiz, a minha experiência, eu quero empreender. E normalmente são processos que acontecem muito paralelos. E aí vem a exaustão, porque são dois processos que estão crescendo juntos. Tem gente que empreende antes, Sim. né? E aqui na mesa a gente tem 3 perfis, né? Você que tá empreende há quantos anos?
Desde que eu atuo como profissional fisioterapeuta, que eu atuava, eu Tá. já comecei a empreender no meu Então consultório. você criou seus filhos empreendendo. Sempre, eu fui trabalhar CLT, nem CLT, como PJ fixo, terceirizada, há 9 anos atrás. E você, Mary? É interessante você fazer essa pergunta, porque você fala assim, empreender do ponto de vista de ter um CNPJ, vou falar que não tem um ano. Uhum. Mas eu fui buscar esse resgate de empreender, porque um dia falaram assim pra mim, mas por que você vai fazer isso? Você nunca empreendeu? Vai fazer outra coisa. E você olhar, porque empreender não é ter um negócio, não é ter uma empresa, é você fazer coisas novas, até às vezes quem é CLT pode empreender. Então, buscando na origem, eu já empreendia muito antes da faculdade, quando eu fazia trabalho pros outros, quando eu fui dar aula particular. Então, a gente tem que reconhecer isso também, porque às vezes a pessoa atrela muito assim, não, empreender é quando você criou o CNPJ e tem uma empresa pra você. Não, isso vem antes. Então, foi uma coisa que eu virei chave. Não, eu já fazia isso antes. Mas, dedicação exclusiva, que quando eu deixei de ser CLT, tem um ano, não, vai fazer 2 anos agora em junho. Em junho faz 2 anos que eu tirei, acabou o meu vínculo de CLT e agora eu vou viver por conta própria. É igual o filho que fala assim, mãe, agora não quero mais ficar na sua guarda não, vou morar sozinho. Que é o meu ponto de corte do me sustentar sozinha, né? Porque essa virada nossa do empreender é isso. Agora eu estou por conta e risco da minha vida. Né? Então, vão fazer 2 anos, em junho agora faz 2 anos que eu estou nessa jornada do empreendedorismo digital, né? Que aí eu fiz essa chave da CLT para trabalhar no mercado digital. E você, Cá? O meu faz 5 anos que eu empreendo, só que eu, um pouquinho diferente das meninas, quando eu comecei a empreender tendo o CNPJ, que foi ali em 2020, eu ainda no meio do caminho voltei por um período a ser CLT e empreender. Né? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E recentemente eu estou só empreendendo. Mas o ponto diferente, né, que também teve, diferente das meninas, eu não criei a minha empresa e a minha filha. Claro que, né, que filho até agora a gente está criando. Mas nessa fase que a Luísa precisava de todo o auxílio, que era bebê, eu ainda não tinha empresa. Eu estava no CLT. Só que ter ela foi a ponto-chave para mim empreender. Porque isso é algo que acontece com várias mulheres, né? Tanto que a maioria empreende depois que tem filho. Depois da maternidade. Ter liberdade de tempo, gerenciar o seu próprio tempo, não ficar atrelado a um horário fechado de CLT. Exatamente. Ela foi o ponto essencial. Porque eu tive a Luísa não planejada, eu tive nova, com 21 anos. Eu tinha acabado de fazer minha faculdade, eu ia fazer minha pós-graduação e eu tinha que lidar com tudo isso com uma filha pequena, né? E ao mesmo tempo eu não queria fazer tudo aquilo estar longe dela, né? Então, e eu venho de uma criação em que minha mãe parou tudo para cuidar da gente. Então eu tinha essa culpa de, nossa, mas você tá nem vendo sua filha, porque realmente eu não via há alguns dias, porque você tá só trabalhando, né? Então, eu realmente, a partir do momento que ela nasceu e que eu comecei a entender, foi um processo, gente, de autoconhecimento, como a gente falou, né? Muito ver valores, ver toda essa questão. Foi o processo de realmente eu começar a construir a carreira que eu queria, alinhar da vida que eu queria para estar com ela, porque família é um valor para mim, prioritário para mim. Então, foi um processo ali em meio ao empreendedorismo e várias barreiras para empreender e ter a maternidade ali em conjunto. E aí, cada uma na sua história. Igual, por exemplo, eu fui CLT das crianças todas. Quando eu decidi sair mesmo, foi quando o Pedro Henrique, que foi o meu último filho, nasceu. Porque quando ele nasceu, a primeira mudança que eu fiz foi, eu não quero mais trabalhar 8 horas. Na jornada, porque eu saio de casa de manhã e só chego de noite. Então eu vou trabalhar 6 horas, que eu vou ter um pouquinho mais de tempo, porque eu não precisava mais fazer trabalho do almoço. Aí você começa a viver outras coisas, você começa a perceber, e aí eu comecei a olhar também um pouco mais pro mercado, né? Eu conheci o digital um pouco mais a fundo, eu falei, poxa, existe um outro meio de viver e eu estar mais perto, que isso aqui não me permite mais. E aí, até que eu decidi mudar, né? E eu lembro que eu teve uma conversa com a minha menina, que hoje tem 17 anos, que a gente estava conversando, porque assim, qual é o desafio da maternidade empreender? Tem as seguranças, né, de como você vai prover, né? De dividir, porque normalmente a gente está num lugar que a gente contribui com os companheiros, então você constrói um padrão de vida com base no salário que você tinha, né? Você tem toda uma estrutura. Então, quando você decide mudar, muita coisa mexe. E no começo do empreender, gente, assim, na CLT,
data fixa. Tem lá, férias, 13º, salário, não sei o quê, licença saúde, você tá coberto. E no empreender é isso, você tá só. Então você tem que se planejar, organizar. E aí, o que eu falo? Eu conversei com a minha filha há um tempo atrás, eu falei, filha, você teve uma mãe, na época, que tinha mais recurso disponível. Né? Porque o meu salário era para isso. Então eu podia te dar melhores férias, o brinquedo mais caro, que ela até brinca, porque dela para mais velha são 8 anos. Ela fala, eu fui filha única durante muito tempo. Sim. Os pequenos hoje é mais justo o orçamento, só que eles têm algo que ela não teve, que era a eu. Mãe. Porque eu não tinha tempo. E meu marido fala, caraca, você chega em casa todo dia emburrada, puta da vida, você briga porque a louça tá suja, você briga porque... Então, assim, ele já falou assim, a casa fica melhor quando você não tá. Porque a gente já, no outro episódio, a gente falou sobre esse estresse. Porque a gente fica assim, a gente quer trabalhar, quer dar conta, quer ter... Chega uma hora que a gente não dá conta. E aí eu acho que tem a ver com maturidade. Você começou a empreender mais cedo, mas quando a gente começa a chegar numa certa idade, você começa a falar assim, cara, tem coisas que eu não quero mais. Mas ela empreendeu mais cedo porque a maternidade... Chegou mais cedo. Isso, porque eu falo assim... A maternidade, ela traz isso muito forte, né? Eu acho que tem alguns momentos, algumas fases da nossa vida que você precisa se sustentar. Então, você se desenvolve, criança, aprende a escrever. Tem alguns marcos do desenvolvimento humano, né? Você aprende a andar, você aprende a ler, você aprende a escrever, você aprende a se relacionar, depois você aprende a trabalhar, né? E depois você trabalha para sobreviver. Basicamente, a linha de desenvolvimento humano é essa, né? Então, quando você precisa começar a trabalhar para prover, para ter dinheiro, recurso e tudo que você quer, você está muito focado nisso. E existem duas formas. Ou você trabalha de forma autônoma, ou você trabalha para alguém. Simples assim. E o empreendedorismo, ele precisa ter uma paixão da pessoa querer produzir algo. Eu tenho um projeto. Eu falo muito de empreendedorismo com projeto. Eu tenho um projeto, eu gosto de costurar. Poxa, quem sabe eu posso viver disso? Né? Então, eu tenho uma habilidade, quem sabe, a pessoa que começa a despertar isso rápido, ela empreende. E aí ela fala, bom, eu vou viver disso. Tem pessoas que primeiro preferem ou seguem um caminho de vou trabalhar com algo que eu estudei, num CLT alguém vai me pagar para isso. E ao longo, depois de conseguir toda a sua questão financeira, de estar estável, fala assim, bom, mas esse não é o meu propósito. Qual é a minha habilidade? Onde eu vou? E pode ser que para muitos o empreendedorismo venha depois, né? Porque eu sempre digo, todo mundo tem projeto de vida. Todo ano a gente não faz promessa? Sim. Todo ano a gente faz promessa. Só que tem algumas promessas que vão além e viram empreendedorismo. Tem outras que não. Viram projetos, mas você não rentabiliza. No meu ver, o empreendedorismo é aquela paixão que você tem e que você transforma ela em algo rentável, sustentável e vive dela. Mas você acha que o homem enxerga desse jeito também? Porque eu vejo vocês falando com essa coisa de... Como que eu vou colocar em palavras? Não é um brilho no olhar. Sim. Que eu não vejo os homens falando. Mas é diferente. Homens, eles... Empreendem porque querem ter mais dinheiro, porque querem ter mais poder. A mulher empreende por causa de um sonho. Eu acho que porque cada você me fez uma boa pergunta. Tá aí. Eu acho que eles também têm uns sonhos. Mas eu acho que quando a gente tá falando de maternidade, quando a gente... Pelo menos eu vou falar por mim, aí vocês validam. Cutuca um lugar diferente quando você... A necessidade de estar mais perto, de você não perder algumas vivências. Porque eu falo assim, das mais velhas, tem muitas coisas que elas... Que você não presenciou. Eu não vi. Eu acho que tá muito atrelado a história. O homem é o provedor, sempre foi. E a mulher sempre foi no papel de prover a família, do cuidar, né? E quando a ela mulher entrou se no mercado de trabalho, ela foi para um lugar de ser empregada. Aí agora talvez seja uma primeira leva de mulheres que está empreendendo. Parte do processo, a segunda entendeu? geração de mulheres que empreende. Eu acho que sim, porque é difícil você ver homens se colocando no lugar de eu vou prover a educação dos filhos e não vou prover a questão financeira. Entendeu? Eu fico no lugar... Até porque fisiologicamente não dá para homem ficar grávido. Entendeu? Então não dá.
Tem uma questão fisiológica também do papel do homem, do papel da mulher. Então, eu acho que tudo isso, e atrelado às regras sociais, à evolução da sociedade, a mulher não estava no mercado, agora ela está. E eu acho que o grande momento da mulher é isso. As mulheres hoje estão no mercado de trabalho, estão sendo remuneradas, mas elas ainda são as únicas que podem prover pessoas, seres humanos. O homem não vai poder fazer isso. Sim. Não vai. A não ser que a gente comece a chegar na questão aí da tecnologia de desenvolver bebês provetas quase, né? Mas assim, de outra forma. Mas não dá. O homem não faz filho. É a mulher. Mas a mulher tá no mercado de trabalho. E aí entra as mulheres que não querem, e tudo bem, porque há alguns anos atrás isso já quase não era possível. Hoje tá tudo bem. As mulheres que querem seguir as duas jornadas e as mulheres que só querem seguir a jornada também só da maternidade. Ou só da carreira. E eu tenho uma amiga minha que é muito criticada por só seguir a da maternidade. Você não vai trabalhar? Como assim? Trabalho é questionada. Ué, há 60 anos atrás ela nunca tinha sido... A tataravó dela nunca tinha sido questionada. E por que ela, nos dias atuais, ela é questionada por só optar a maternidade? Sim. Então, hoje, existem opções para a mulher, né? Só que a jornada da maternidade, do empreendedorismo, são jornadas muito pesadas. O homem, ele fica focado só na do empreendedorismo e da paternidade. Mas a paternidade, ela tem um outro papel, um outro lugar. Não é o do principal. Pelo menos não nos anos iniciais. Não é. Acho que as mães que estão aí sabem. A única que pode dar de amamentar é a mãe. A única que tá lá que pode ficar 9 meses é a mãe. Tem coisas que é a mãe. O pai ajuda muito. E também sofri eu como mãe nos anos iniciais não ter um parceiro. Porque eu me separei muito rápido. Então eu entendi com 2 filhos pequenos, sem rede de apoio no Brasil, porque eu moro sozinha no Brasil, minha família não é daqui. Então, eu senti muito essa jornada da maternidade, né? E sei o quanto o papel do homem casado com a mulher faz diferença. Talvez não com a criança tanto, mas no apoio da mãe. De ajudar, vamos lá, tô aqui, acordo uma noite, eu troco uma fralda, eu dou banho. De estar ali, na rede de apoio mesmo, né? E essa questão que a Lilian está trazendo de ter um parceiro é muito importante. Igual, por exemplo, esse mês agora de fevereiro, né? Que a gente está gravando. Hoje são dia 3 de fevereiro de 2024. Eu saí de casa para poder trabalhar, para participar de imersões, para aprender no dia 16 de janeiro. Então, desde o dia 16 de janeiro, eu estou longe da minha casa. E se eu não tivesse o meu esposo lá, tomando conta, cuidando dele, até falar comigo, mas eu não tô te ligando para te perturbar nem nada. Tipo assim, fica tranquila aí, porque eu tô aqui. Se eu não tivesse esse lugar, eu não poderia estar aqui. Então, é uma questão de parceria. Então, assim, ter é muito bom, não é todo mundo. A gente sabe que não são todas que têm. Muitas lutam dentro de casa porque ela quer para aquilo e o parceiro boicota. Porque tem muita gente que tá ali batalhando para ter. E não é boicotar de não cuidar dos filhos, como o meu tá me ajudando. É boicotar de desincentivar. Não, o que você tá fazendo? Você não é boba. Aí você vai pensar, você é idiota. Você tá aí aparecendo, se exibindo. Eu tive uma colega de uma mentoria que ela falou assim. Ela fazia os vídeos e tal e mostrava assim que o marido dela brigava com ela porque ela tava expondo a família e vivia brigando com ela. Você sabe quando ele parou de me encher a paciência? Num dia que eu peguei o saldo da Hotmart, eu mostrei para ele que eu tinha feito uma venda total de mais de R$200 mil. Porque aí ele entendeu que aquilo que eu estava fazendo era o meu negócio, era o meu trabalho. Aí ele me deixou quieta. Então, muitas de nós tem isso ainda, né? Muitas mulheres. Não é só o filho, que às vezes o pai acha que é assim, não, é obrigação seu. Você inventou moda de empreender? Agora se vira com tudo. Então, ter esse lugar, né? A Lina tem família fora do Brasil. Eu moro em Brasília e não tenho família perto. Então, é eu, meu marido e as crianças. E esse negócio de empreender é tão louco, porque meu marido também tem esse viés empreendedor, que as 2 mais velhas empreendem. Hoje, elas têm um salão de beleza para cães delas. Elas que administram. Então, ela já tem esse viés, tipo assim, é o meu negócio, elas é o meu veem dinheiro. um exemplo, né? Uma referência. Tem isso, né? As famílias clássicas que vêm da carreira, né, que trilham carreira. Quem é que teve mãe empreendedora? Meu pai.
Não, é isso que eu tô falando. A gente talvez seja a Mãe, primeira não. geração de mulheres que 100%. empreende Eu sou a e que primeira tem a geração da minha liberdade. família que empreende. Quando eu olho Não assim, tem freio. mas aí eu volto de volta do empreender, não é sempre ter um negócio. Por quê? Sim. Você falou assim, quem vem? Não, minha mãe também trabalhou por 28 anos no Tribunal de Justiça, meu pai, todo mundo. Só que o que acontece? No carnaval, eu lembro disso. Todos os carnavais, eu sempre que tinha uma festa de rua, meus pais tinham lá uma barraca ou alguma coisa vendendo um produto. Uhum. Então tava ali, não era a principal. Então, tem uma coisa que é quando eu faço um extra, né? Então eu que é tenho diferente. o Mas não deixa empreender. de ser o empreender. Sim, Só que o sim. empreender não é sua principal fonte de renda. Isso, tem No um nosso empreender caso, que não agora é principal fonte de renda e tem uma coisa que é o prestar serviço, que não é empreendedorismo. Sim. Isso é muito importante. Uhum. Uma coisa é eu prestar serviço para um monte de pessoas e vender minha hora de trabalho. Não era o caso. Né? Então, em vez de eu vender minha hora de trabalho para uma empresa que vai me pagar para ter 8 horas lá, de segunda a sexta, e ter todos os encargos trabalhistas, e eu trabalhar para essa só para essa empresa, isso é um modelo CLT. Outra coisa é ser uma prestadora de serviço. Então, eu comecei como prestador de serviço. Fisioterapeuta, eu atendi um cliente, aí atendi a outro. A hora que eu fechei a minha grade horária, não tenho para onde crescer. Então, eu vendi minha hora, prestadora de serviço. A partir do momento que eu preciso ver outras formas de crescer e dar um outro passo, aí você empreende. Então, aí eu aluguei um consultório. Aí, se eu tenho despesa, se eu tenho secretária, aí eu começo a dar o passo do empreendedorismo, né? Então, tem uma jornada de crescimento aí, né? Então, não é porque você trabalha horas prestando o seu serviço que você é empreendedor. Empreendedor tem um outro viés por trás, entende? Agora, se você perguntou da minha família, o meu pai era empreendedor. Então, eu vim de uma família empreendedora. Mas eu sei que tem. A Karina, por exemplo, vem de uma família elitista, né? Todo mundo ali trabalhando ali. Funcionário público. Funcionário minha mãe público. É funcionária pública, minha tia. Imagina, funcionário público é garantia. Não, minha mãe achou loucura empreender, inclusive, mãe, te amo. Hoje em dia ela já até entende, acho que ela falou, agora acho que A tá minha certo. mãe ainda hoje pergunta quando eu vou ter um 13º Não, e a é férias. legal, porque no 18 começo, anos. quando eu, gente, era nova, né, de certa forma, quando comecei, né? Então minha mãe ficava mandando, né? Principalmente concurso público, né? Porque eles tinham essa crença, ela me mandava muito, né? Mas eu acho que hoje, por exemplo, eu tava até essa semana, né, que vocês viram a gente comentando, tava na praia trabalhando, né? Porque, claro, ainda não cheguei no nível do meu negócio de delegar e ficar, Sim. graças a Deus, mas estava lá, eu, minha sócia, minha mãe, e a gente tava comentando sobre isso, porque a Luísa tá de férias e se eu tivesse no CLT, eu não poderia Você não estar estaria com lá. ela. E isso é muito importante também pra mim como mãe. E daí eu tava comentando com a minha mãe, ela só estava lá porque ela estava de férias, porque senão ela não poderia estar, porque ela estaria trabalhando, né? E eu comecei a dar clareza pra ela do porquê eu realmente tinha empreendido, porque eu acho que às vezes eles, a família, a nossa família, olha, nossa, mas a gente foi até tão certinho, por que fulano quer ir pra lá? Tá caindo fora também, é longe do pé. Que louco, é mãe! E assim, como, né? Tudo isso. Então, eu trouxe pra ela essa importância e eu acho que ela entendeu e também as pessoas estão nesse movimento de entender também que não é só, criei um negócio. Agora eu... Mas é pra vivenciar esses momentos. Tem um valor por trás. E eu acho que todo mundo que empreende, que é mulher principalmente, ela tem um valor por trás. Eu acredito que o homem, ele tem, sim, uma certa ambição, uma certa questão de poder, sim, tem uns que tem. Mas a gente que é mulher tem um outro Outras viés. coisas movem. Tem outras coisas. Gente, pra mim realmente seria muito fácil ficar lá a vida inteira como eles ficaram. Mas não faz sentido pra mim. Trabalhar em um lugar a vida inteira insatisfeitos, como eu vejo eles, né? Sem viver. Você tem tempo pra viver e você tem poder estar com a minha filha. Foi simples, olhar pra mim e decidir. E aí a gente fala algumas coisas, né? Se você olhar pra mim e decidir, porque a maternidade é um motivador. Mas se você olhar, na verdade é você. É o seu desejo pessoal. Exato. É o que eu só quero. é gatilhado, talvez, É pela potencializado maternidade. às vezes. Potencializado. Eu vejo muitas mulheres empreendendo depois da maternidade. Eu também. Vejo Muito. Não sei vocês, seguidoras, mas eu vejo que Mas a sabe por que eu acho maternidade também? é um gatilho pra mulher assim Fortíssimo. fortíssimo. Mas sabe por que eu acho também? A gente que é mulher no corporativo, quando tem filho, o jogo muda.
Muda tudo, né? Muda Você perde tudo. vez. Quantas Você vezes eu perde. ouvi? Poxa, mas você tava na hora de ser promovida. Aí você volta lá pro final da fila. Exato. Às vezes você construiu uma carreira 2, 3 anos ali, linda, aí engravidou. Aí você fala assim, poxa, pena, né? Porque todo mundo sabe, porque as próprias empresas sabem Sim. a jornada que é a maternidade. Não É. dá pra empresa também desconsiderar isso. Sim. Não, E é gente- por isso que por muitos anos a mulher dentro de cargos corporativos ficou Ela escolhia, né? Ou vai ou não vai. É. Porque para uma empresa, gente, é uma questão de números. Matemática. É matemático. A mulher são 9 meses que ela fica grávida. E não vai dizer que mulher não surta na gravidez. Surta. Entendeu? A gente surta quando fica Sem de gravidez. TPM, caramba. Tem uma questão hormonal. A mulher tem que fazer os pré-natais, ela tem um cuidado com a saúde. É um momento de 9 meses de saúde estabilidade, 6 meses de ausência. diferenciado, entendeu? Então, isso impacta no trabalho? É claro que sim. Pode impactar até muito melhor, a mulher ficar mais produtiva, enfim, mas muda. O jogo muda. Depois tem a mulher quando nasce o bebê. Então, a empresa vai ficar aí sem a sua colaboradora por 4 meses, 6 meses. Depois tem o retorno. O retorno não é fácil. Adaptar uma criança numa escola, num berçário, não é fácil. A mãe continua amamentando. Então, eu volto a trabalhar, mas eu tô desse tamanho inchada com leite, que borrifa leite, leva leite pra criança, tira leite da criança. A escola, a criança se adapta, mas ela pega Adoece. febre, ela adoece. Ninguém coloca a criança e ela fica lá no berçário. Não fica. Então, tudo isso vai mostrando que, assim, a mãe vai ter que lidar com o trabalho que ela era produtiva, entregava resultado, tarana, e como ela lida com isso? E se ela não tem rede de apoio? E aí? Então, assim, tem uma coisa que é real, não adianta fantasiar. É real. Eu E é por isso que eu acho que muitas Vira. entendem. Gente, vira o jogo. É igual a Rogéria, quando foi entrevistada, que ela assim, quantas vezes eu fui pra reunião com o bebê debaixo da mesa, né? Sim. Porque a gente tem esse instinto de proteção. E automaticamente você quer estar mais perto. E aí você fala assim, vale a pena eu pagar o preço de estar 12 horas no corporativo e brigando pra poder não sei o quê. Sim. Aí você começa a chegar a fazer essa conta. Né? Então tem gente que tem esse lugar e tem gente que fala assim, não, simplesmente não me representa. Eu prefiro o meu filho. Tem gente que sai e dedica 100% à maternidade. Sim. Mas realmente, foi o que a Lina falou, a maternidade é um gatilho. Né? Eles falam assim, muitas vezes, eu já ouvi algumas frases dela no digital. Toda vez que nasce uma mãe, também nasce uma empreendedora. Porque algumas mães fazem justamente esse movimento de empreender na maternidade, né? Quando tem uma criança. E o que facilita essa trajetória? Então, vocês que fizeram, vocês que podem falar para as meninas, mulheres Eu não que vou estão dizer que assistindo. facilita, Bia, assim, mas sabe uma coisa que pra mim não tem preço? Eu sei que o dinheiro a gente trabalha pra ganhar o dinheiro, mas eu falo assim, cara, não tem preço eu poder andar, buscar as crianças da escola a pé e vir andando com eles. Às vezes o carro tá na garagem e eu falo, eles falam, nossa, mãe, tá aqui. Cara, eu esqueci. Eu cheguei e falei, o carro tava na garagem. E eu esqueci que eu tava de carro. Por quê? Pelo prazer de estar caminhando com eles. Eles vindo contando a história. Meu amigo fez isso. Por quê? Porque eu não vivi isso. Com as duas mais velhas. Era tipo assim, pega o carro, larga na escola, desce logo que eu tô atrasada, porque eu tenho que pegar 1 hora de trânsito pra chegar não sei aonde. Você vê o tempo, essa vida tão louca que a Flavinha um dia, eu esqueci ela na escola. Eu fui trabalhar, tinha toda uma rotina, mudei um pouquinho. Quando eu tava chegando em casa, eu esqueci de pegar a Flávia na escola. Volto eu, 300.000 horas, porque o trânsito tava ruim pra vir, mas tava ruim pra voltar. E ela falou assim, mãe, eu achei que você tava em reunião, por isso que você demorou pra me buscar. Porque era tão comum, né, a reunião e não sei o que lá. E a gente primeiro, eu falei, cara, eu quero isso. Não quero isso. Sim. Entendeu? Então hoje eu falo, eu adoro. Meu marido às vezes pode duvidar, as pessoas podem até duvidar, mas eu adoro ter a oportunidade de estar com eles. Reclamo, porque às vezes eu tô na reunião e falo assim, a mamãe vai gravar agora, ou vai atender alguém. Não pode. Mãe, tô com fome e não sei o quê. Entra e conversa. Só que, tipo assim, eu acho que isso não tem preço. Não tem preço, sabe, Bia? Não sei. Pra mim, foi ver a Luísa crescer e estar nos melhores momentos dela. Porque isso. quando eu tive ela, foi nova, então eu ainda estava no CLT. Então, ela tinha que ficar tempo integral desde os 4 meses. Porque eu não pude estar.
Então eu perdi muita coisa da Lu. Muita coisa. Tipo, primeiros passos, dentinho aparecendo, sabe? E quando eu vi ela chamando a tia da creche já meio de mãe, e eu Doeu, lembro né? que eu lembro que ela colocava até a mãozinha assim nela, igual ela colocava em mim, assim, que ela sempre teve essa questão de ficar no toque. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Até quando eu vou querer que outra pessoa, Ocupe né, esse lugar, ocupe né? esse lugar que é meu e é só meu, não é do pai dela, não é de ninguém, né? Então, eu comecei a olhar e falar, cara, algo está errado. E daí eu comecei a mudar e ajustar essa vida para realmente, porque ela sempre, eu não quis ter mais filhos, eu sabia que eu queria ter ela. Então ela é, né, até hoje. O seu maior projeto. Certo. Então eu não vou ter outro momento que ela vai dar o primeiro passo. Eu não vou ter outro momento de primeiro dia na escola. Eu não vou ter. Entendeu? Então eu já perdi muito. Eu tinha a sensação que eu já tinha perdido muito. E eu não queria mais perder. Mas eu acho que é o que facilita, né, que você tinha comentado. Eu acho que a questão da rede de apoio, e é difícil quando a gente não tem, é o que realmente ajuda a gente, porque não é fácil. Não é que, eu vou empreender, não vai ter nenhum momento. Não, eu tô aqui e tô E ela tá lá, entendeu? Então, eu acho que a rede de apoio é essencial e é difícil pra gente, porque às vezes, quando a gente entra no papel de mãe, tem que pedir ajuda, tem todo esse processo, e dependendo da mulher, tem essa dificuldade de pedir ajuda. Eu tive também, mas é algo que, assim, não tem como. Né, pra gente querer ter rede de apoio, pedir ajuda, chorar, sei lá. E é legal a Karina tem trazer jeito. isso, que a gente tem que aprender a pedir ajuda. Nossa, também. Independente, porque às vezes, tipo assim, você tá numa cidade totalmente fora, porque eu falo assim, que quando eu me mudei para Brasília, eu criei uma família, um novo núcleo lá das minhas amigas. Mas elas nem sempre podiam ser meu rede de apoio, por quê? Porque todas eram CLT, então no mesmo horário que eu tava trabalhando, todo mundo tava trabalhando, né? Mas eu acho que é isso que a Karina tá falando, né? É você perder os momentos que não voltam atrás. Tem duas coisas que eu quero falar. Essa questão da rede de apoio, né? Quem tem família, naturalmente a família acaba sendo sua rede de apoio. Quem não tem, volta naquele grupo que eu falei, lembra? Da maternidade? Ela é tua rede de apoio. Provavelmente a mãe das amiguinhas. Sempre a maternidade vai ser o grupo de apoio, do mesmo jeito que o grupo das empreendedoras. Eu não tive família aqui no Brasil. Então, eu achei a minha rede de apoio. Eu agradeço muito as mães que entraram com os meus filhos. Me ajudaram muito. Muito, 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 muito. E a outra coisa que, se eu pudesse falar que facilita, é a agenda. É a organização, entendeu? Porque quando você tem uma empresa, empreende, e quando você tem filhos, você tem que definir quais são as prioridades. E muitas vezes você tem que definir as prioridades de ambos. Então, ter clareza do tempo que você colocar na agenda, o tempo que eu fico com o meu filho e ficar com o filho. E o tempo que eu dedico para a empresa, dedicar para a empresa, mas aí é dedicar de forma produtiva, ou seja, qual é a meta, o que eu preciso fazer. Então, você precisa ser muito mais assertivo quando você tá com 2 projetos desse tamanho na mão, porque são 2 projetos. Então tem que ter muita assertividade. Então, por isso, a agenda, para mim, ela foi o meu grande apoio. Então, qual era o momento? Materializava ali então, os horários. Eu tenho que trabalhar tudo isso, taranã, mas dentro desse dia, eu tenho 45 minutos para brincar com a minha filha. É 45 minutos. Queria que fosse 3 horas? Queria. Mas aí eram os 45 minutos. Sim. E aí acabou. Tive dias que não teve nenhum minuto. Foi só o tempo de dar banho. Tá bom, então amanhã vai ter que ter. Então, você saber dosar isso e saber que horas mais. E tudo tem tempo. Eu fiquei muito desesperada quando eu fui mãe, porque eu achei que minha carreira ia acabar. Falei, gente, e agora? Porque eu tava rampando na empresa. E eu falei, cara, eu preciso trabalhar. E ela não para de chorar. E todo mundo me ligando, né? Quando veio meu segundo filho, eu falei, não, tá tudo bem, vai chegar. Então tem tempo pra tudo. E é esse equilíbrio que precisa achar. E talvez, quando pequenininhos é mais atenção, então é 80% criança, 20% empresa. Depois você vai equalizando e até seus filhos irem ganhando mais autonomia,
você vai ter que estar presente, mas aí você pode fazer 60-40, 50-50, mas quem vai te ajudar é a agenda. A organização e a agenda, para mim, é fundamental na vida de uma mãe e de uma empreendedora. Eu faço isso. Eu tenho agenda já ali no Google Agenda. E já ali eu boto lá de rosinha com todos os horários da Luísa. Ai, que legal. Já, mas ajuda muito, porque às vezes até, né, pra ter reuniões e tudo mais, eu não marco reunião no mesmo horário que eu já tenho a ginástica dela, ou ter que buscar na escola, ou é algum, né, apresentação, coisas importantes, eu já deixo alinhado. Meu marido também tá na agenda, então ele já consegue ver, porque tem coisa que não dá pra muito mim. mais ele já fácil. vê. As pessoas não entendem que se não tá na agenda, você marca. Meu marido também tá na agenda, maravilhoso. Tá todo mundo na agenda. Ele marca. Às vezes ele marca uma coisa que eu preciso que ele... Por exemplo, hoje, pra estar aqui. Gente, eu precisava de alguém, né, ali com ela. Então, ele já olha lá. Ela tem podcast. Eu não preciso ficar falando, olha, fica com a minha filha. Ah, ele vê a sua agenda? Você tem que compartilhar. Tem um aplicativo que tem a agenda da família. Sim. Eu uso agenda. Isso eu nunca vi. Tem. Você compartilha os eventos da família. Porque se eu tenho um podcast aqui e o meu marido tem um jogo de futebol, é um compromisso dele. Sim. E é super válido, tão importante quanto o meu podcast. Por que não alinhou? Porque alguém precisa ficar com as crianças. Olha, então, por que não a gente pode deixar nos comentários o nome desse aplicativo para as pessoas. Pra mim foi, assim, surreal de excelente. Porque, às vezes, eu ficava muito concentrada em eu organizar a agenda dela. Então, ele ficava dependendo até de ajustar, de uma informação. Aí, batia esse processo aí, até achar alguém para ficar com a Lu, era um processo. Sim. Então, hoje, a gente já consegue se organizar muito melhor. Muito melhor. Gente, a minha vida é tão mais fácil que a de vocês. 0 marido e 0 filhos. Obrigada, Senhor. A chefe tá tão mais tranquila. Agora, na minha agenda, foi muito engraçado, porque essa semana eu tive reunião da escola da minha filha. Ela vai pro 2º ano. E a reunião começou, a primeira coisa que eu fiz foi pegar lista de anotações, porque tinha um monte de tarefa. Então, eu vou colocar na minha agenda agora que toda noite eu vou definir um horário, eu tenho que olhar com ela o calendário escolar dela, porque ela tem um objetivo esse ano, que é separar o próprio material. Então, ela tem que separar os caderninhos dela, de acordo com a aula que ela tem no dia seguinte, pra ela vai fazer perfeitamente, porque você vai ensinar. Ela tá com a melhor isso pessoa. Tem que estar na minha agenda. Tá. Eu tenho que estar presente pra isso, entendeu? Não vai ser enquanto eu tô fazendo comida, a filha vai lá. Não, eu tenho que ensinar. Então, isso tem que estar na minha agenda. Isso tem que estar como um objetivo, uma meta minha deste ano. Então, os filhos precisam estar na nossa agenda. Total. Essa é a dica. Aí, ó, ela faz uma coisa muito legal, que para mim veio planejamento e organização, ele serve para sua vida pessoal, para sua vida profissional, para o seu lugar de maternidade, para o conjugal, para tudo. Para tudo, gente. Para tudo. Exatamente. Porque eu não sei como o povo vive sem a... Eu não sei como vocês vivem sem agenda. Faz a pergunta para mim. Você usa agenda? Não, ninguém usa agenda. O Borel trabalha aqui conosco no podcast. Você não usa agenda? Usa, tá usando. Todo mundo aqui usa agenda. Google Agenda. Google Agenda. E agora eu até aprendi ela vai compartilhar a agenda de outros projetos, porque às vezes eu presto serviço com alguma empresa e eu preciso fazer conexão para poder. Aí a agenda coincide. Gente, é vida. Quando Gente, agenda. A gente aprende na escola. É uma habilidade de organização para a vida. Por isso que se ensina na escola a ter compromisso, a colocar o que precisa ser feito ou não precisa ser feito, a você gerenciar o seu tempo, suas tarefas. É uma habilidade para a vida. Eu não sei por que adulto depois esquece, gente. É verdade. Aí, gente, você falou, aprende na escola, a agenda da escola das crianças era para eu ler, não era para eles. Então, é que a agenda da escola só tinha Os avisos, alerta. Um objetivo. Era lição de casa e comunicado. A nossa vida é muito maior, são muitos pratos. Por isso, mais importante a agenda. Não, e aí, falando um exemplo de agenda, e eu ratificando o que você está falando, o que aconteceu? Uma amiga convidou para o aniversário dos filhos delas numa terça-feira, meio-dia. Terça-feira, meio-dia. Confirma? Confirmo. É eu que vou levar, eu sou eu que vou levar, eu sei que era eu mesmo, tá confirmado.
Não coloquei na agenda, que eu esqueci. Aí o que aconteceu? O cliente, eu quero uma reunião, não sei o que lá, para apresentar o projeto. Eu falei, legal, o cliente, 2h da tarde. Porque na minha cabeça já está estabelecido, de 12 às 14 é o meu intervalo de almoço. Então eu só marco a reunião após as 14. 14 horas marquei a reunião. Gente, você vai levar a criança ao aniversário, você não vai e volta. Eu tinha que levar e ficar. Eu falei, caraca, e agora? Quando eu falei pra minha filha, nossa, tem uma reunião. Eu falei assim, mamãe, quer dizer que a gente não vai? Eu falei, não, vai. Vai. Arrumei, eu vou dar um jeito. Aí eu levei eles pro shopping, que era numa casa dessa sala de jogos, né? Essas casas de jogos e tal. Eu falei, caraca, e agora? Mandei mensagem pra cliente pra ver se ela ia confirmar, porque podia correr o risco dela ainda cancelar. Não tá confirmando. Eu falei, agora eu vou ter que me virar. Andei no shopping, eu falei, será que não tem algum lugar que eu consiga reunir internet? Eu falei, mas era muito barulho. Eu falei, não vai rolar. Eu falei pra minha amiga dona da festa, eu falei, olha, eu vou te pedir um favor. Eu tenho uma reunião agora, às 14 horas, será 1h30. Como a minha casa era perto, eu vou deixar as crianças aí e vou pra reunião, depois eu volto. Ela falou, não, pode deixar. Aí eu fui pra reunião. A reunião atrasou, e lá terminava às 3. E aí ela me manda mensagem no WhatsApp, posso levar seus filhos pra minha casa? Eu falei, por favor, daqui a pouco eu vou buscar. A sua rede de apoio. Entendeu? Aí ela foi, eu cheguei lá, eu ainda cheguei e peguei o Pedro Henrique chorando. Porque ele falou assim, brinquei. Desse jeito, gente. Abri a porta, ele me viu. Eu falei, que é isso? Eu falei, mas eu não brinquei. Eu falei, você tá aqui, já tem 2 horas que eu tô atrasada. Passou o dia inteiro na casa de festas. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Entendeu? E isso que é legal. A gente faz um ajuste. A empreendedora precisa entender isso. Errou, mas ele foi na festa, eu consertei, ele brincou. O que eu aprendo? Eu preciso contar, saber ter contar minha com as rede de pessoas. apoio, conseguir delegar, deu tudo certo, fiz minha reunião. Ok, deu tudo certo, o que eu aprendo? Coloca na agenda. Entendeu? Inclusive, e aí é legal que a Lila traz isso da agenda é tudo, é que às vezes a gente quer colocar na agenda só os compromissos profissionais. Não, gente. Entendeu? Tudo. Compromisso de filho tem que ser uma agenda compartilhada com o marido, tem que colocar na tarefa tudo que é de trabalho, vida pessoal, porque você não pode se esquecer na sua agenda. Mas eu coloco, maternidade, salão devocional, igreja, tudo. É isso. Então, todo mundo sobre já isso. aprendeu. Não sei Então nem só pode ser mãe quem souber usar a agenda. É isso, lição do podcast de hoje. Só pode ser mãe empreendedora se souber usar a agenda. Ai, que loucura, as mães caindo tudo da maternidade pra gente. Kit da maternidade. Com o nosso logo. Com o nosso arroba, 4x1, 4 propósitos de uma mulher. É isso aí. Muito obrigada. 4 propósitos e uma mulher. Não, 4x1. 4 mulheres e um propósito. A verdade fez tanto efeito que ela até trocou. Gente, não estava na minha agenda. É sobre isso. É sobre isso, gente. Muito obrigada. Mais um encontro aqui de 4 mulheres e um propósito. Espero que vocês tenham curtido. Mamães que estão empreendendo, a jornada é essa mesmo, tá tudo bem. Coloca na agenda, tenha uma rede de apoio. Inclusive, coloca na agenda para assistir os vídeos do podcast. Isso pode estar na agenda também. Acho uma boa. Né? Eu acho que deveria toda semana. Isso. Toda semana. Principalmente mãe que tá amamentando. Vocês não fazem nada de madrugada. Olha lá, hein? É isso, pessoal. Até o próximo!